aí o Bruno Henrique, né, passando por exame de imagem. Assustou. Ontem eu estava o dia inteiro preocupado, até o horário que saiu a notícia de que não teve nada, mas eu fiquei muito assustado, porque eu estou sabendo desde cedo que o Bruno Henrique ia passar por exame de imagem. Eu não quis nem trazer para vocês não se preocuparem, eu estava muito preocupado com isso. Falei com algumas pessoas, falei, olha, cara, só falta essa, a gente perdeu o Bruno Henrique, e graças a Deus, né, não foi nada, mas preocupou, né, porque ele sentiu dores e tudo mais, e preocupou. Bem, a gente tem algumas situações aqui importantes de mercado da bola, mas eu já vou começar aqui falando sobre uma situação que o Flamengo está muito certo. Olha só, gente, o Flamengo emitiu uma nota oficial, a gente vai trazer aqui agora para vocês, tá? Vamos lá. O Flamengo emitiu essa nota oficial aqui por conta do pênalti não marcado em Bruno Henrique contra o Fluminense. Abre aspas. O Flamengo manifesta indignação com mais um erro absurdo e grave do VAR sob a responsabilidade do senhor Wagner Heuwey, no clássico contra o Fluminense. Então, o Flamengo repudiando aí, né, o senhor Wagner Heuwey. Eu falei para vocês, olho nele que ele vai arrumar alguma para sacanear o Flamengo. Esse cara sempre prejudica o Flamengo. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva, ignorado pelo árbitro de vídeo, configura quebra evidente de protocolo e foi notícia no Brasil e no exterior, arranhando mais uma vez a imagem do futebol brasileiro. Não é a primeira vez que erros como este acontecem contra o Flamengo quando o Heuwey está na cabine, o que agrava ainda mais a situação. Os áudios divulgados pela CBF deixam claro que David Oliveira Lacerda, árbitro de campo que conduziu bem a partida, foi prejudicado pelo seu colega. O Flamengo reconhece os esforços recentes da CBF para elevar a qualidade da arbitragem brasileira e acredita que, com alguns ajustes, os resultados serão cada vez melhores. Então, o Flamengo aí reclamando da CBF, reclamando desse absurdo, né? Aí os torcedores rivais tentando criar uma narrativa que, que ridículo, Flamengo reclamando de arbitragem. Palmeiras é o mais ajudado, 16 pontos. 16 pontos pela arbitragem. Vocês não vão conseguir criar essa narrativa ridícula. E digo mais, esse Wagner Heuwey sempre prejudica o Flamengo. Sempre. E a gente, cara, teve outro pênalti no Cebolinha, inclusive, que eu falei ontem. Mas 2 pênaltis claríssimos, né? E o do Bruno Henrique não foi marcado. E a CBF, para completar, declarou que não vai punir o árbitro, o Davi Lacerda, por entender que era um lance interpretativo. Desta forma, não punirá o árbitro. Ok, para o árbitro ali que está no campo interpretativo, ele achou que não, ele não entendeu que era pênalti, mas o VAR tem todos os artifícios para dizer que era pênalti, né? O VAR poderia ter chamado sim, tá? O VAR viu, estava ali acompanhando. Olha, o Flazoeiro trouxe uma informação junto com o Flabase, que o Brentford, da Inglaterra, demonstrou interesse na contratação do zagueiro Iago, né, que é destaque da equipe sub-20 do Flamengo, e estuda apresentar uma oferta na próxima janela de transferências. Tá? O jogador tem 20 anos, vive sua última temporada na categoria de base e tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2026. Tá? Ele teria que renovar ainda no ano que vem e tudo mais. Até onde eu tenho de informação, é interesse do jogador fazer o que tiver que fazer com o Flamengo, renovar, porque tivemos o caso do Cleiton, que não renovou, alguns outros jogadores que não têm interesse em renovar, mas o Iago, até onde eu soube, tem interesse em renovar, mas o staff do jogador está trazendo propostas e o Brentford, da Inglaterra, demonstrou interesse na contratação do zagueiro. O problema é que no Flamengo é muito zagueiro, é muito jogador e pouca oportunidade, né? Agora o João Vitor teve essa oportunidade, não está bem, o Flamengo está tentando blindar o jogador, mas não está bem, não conseguiu, como é que eu vou dizer, sentiu o peso da camisa, né? Sentiu o peso da camisa, essa é a realidade. E o Flamengo se mostra cada vez mais dependente do Léo Ortiz, a gente vê pelos números do Léo Ortiz, né? O Flamengo, em 26 partidas com o Léo Ortiz, tomou só 12 gols, e 10 jogos, 7 partidas agora, 10 gols que o Flamengo tomou, 10 gols em 7 partidas sem o Léo Ortiz. Eu falei isso ontem com vocês. Então, o Flamengo é totalmente dependente de Léo Pereira e Léo Ortiz. Danilo também.
Mas tem ali zagueiros na base, né, buscando espaço. O Cleiton vai sair. Agora, o João Vitor, ele sentiu o peso. Por mais que o Flamengo esteja preocupado em defender o menino, em tentar blindar o garoto após tudo que aconteceu, né? Cuidado aí grande para evitar que ele saia queimado disso tudo, ele já saiu aí arranhado, né? Muitos torcedores reclamando aí do João Vitor. Normal. O Flamengo é isso, o Flamengo tem essa pressão. Falar aqui de mercado da bola também, a gente estava falando do Iago, conforme a apuração do portal atleticomg.net, a diretoria do Atlético avalia a possibilidade de abrir conversas para contratar 3 jogadores do Flamengo: Alan, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Até parece, né? Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero falar sobre o descompromisso com a verdade. Sobre o descompromisso de torcedor, que se diz torcedor do Flamengo, né, de jornalista que fala sobre o Flamengo, que escreve sobre o Flamengo, criar uma notícia só para tumultuar, meus amigos. Não é possível, tá? O Flamengo soltou uma nota sobre essa matéria do jornal O Dia. Fabrício Lopes tomou nota do Flamengo. Olha só, cara, eu tenho que falar sobre isso, porque é brincadeira, tá? Isso aqui passou de todos os limites. Eu não gosto de atacar coleguinha, eu não gosto de criticar coleguinha, mas isso aqui passou de todos os limites. Felipe Luiz joga a toalha e autoriza Boto a procurar nomes para assumir o Flamengo em 2026. O treinador não gostou das fortes críticas que vem recebendo. Como assim? A informação que eu trouxe aqui anteontem é que nos 130 anos de Flamengo, inclusive, estava o Boto, o BAP e o Felipe juntos, posando para fotos. Eu falei que nunca teve tanta amizade entre diretoria e um técnico no Flamengo, que eles estavam caminhando para a renovação, que está tudo ok, que não tem nada, que estão satisfeitos, que estão na final da Libertadores, estão lamentando a lesão do Pedro e algumas outras situações, convocações que atrapalham o time. Pensam que podem contratar realmente mais, mas estão satisfeitos com o que o Flamengo o posicionamento do Flamengo no Brasileiro. Não é a pontuação histórica de 90 pontos de 2019, mas é a maior, fora essa de 2019. É uma campanha maravilhosa, é o líder do Brasileiro, está finalista da Libertadores. Não tem sentido nenhum isso, que teve críticas internas. Você pode não concordar com o Felipe em algo, eu não concordo com uma coisa ou outra, mas defendo o trabalho do cara, faz um trabalho fantástico no Flamengo. Tem uns erros, óbvio, ele está ganhando experiência, ainda é um treinador novo, tem 1 ano e pouco de trabalho. Então, o Flamengo soltou essa nota aqui. O Clube de Regatas do Flamengo repudia a publicação de informações inverídicas acerca do futuro de Felipe Luiz no clube, que tentam criar instabilidade em um momento decisivo da temporada. Não houve em qualquer não houve em qualquer instante comunicação ou movimento que sustente o conteúdo divulgado por O Dia e outros portais, tratando-se apenas de irresponsabilidade e busca por cliques e engajamento. O Flamengo reforça que todo o trabalho segue absolutamente alinhado com o técnico Felipe Luiz e sua comissão. Clube, treinador e elenco permanecem integralmente focados nos importantes desafios deste fim de ano, no qual o Flamengo é finalista da Conmebol Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro. A diretoria de futebol informa ainda que o Flamengo e Felipe Luiz seguem evoluindo nas negociações para ampliação do vínculo, em tratativas conduzidas com profissionalismo e absoluta tranquilidade. O clube reafirma que continuará trabalhando com seriedade e compromisso, sem se pautar por especulações externas. Obrigado, Flamengo, por ainda trazer a informação de que estão renovando mesmo com o Felipe. O Flamengo ainda confirma que estão renovando com o Felipe. A gente já trouxe aqui 26, com possibilidade até 27. Tá? Então, tudo história. Tudo história. Quero falar sobre o Abel Ferreira. Cara, é inacreditável, e os torcedores do Flamengo estão comentando muito a nossa matéria, é inacreditável a declaração do Abel Ferreira, tá? Eu vou pegar as aspas aqui, porque chega a ser o cúmulo. Ele defendeu o Ramon Abate Abel. Ele reclamou da punição ao Ramon Abate Abel. Temos que falar das narrativas que se criaram de que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Tivemos um jogador expulso. O Andréas leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros. E o Andréas nem toca no jogador. Isso, é claro, é um fato.
Contra o São Paulo, em um lance que ninguém toca na bola, todo mundo disse que foi pênalti. E mais, afastaram o árbitro, Ramon Abateabel, um dos melhores do Brasil. Ele mandou essa, meus amigos. Meteu essa. O pênalti contra o Santos ao nosso favor, né? A bola também furou, foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também, mas depois há um contato. Onde está o critério, né? Isso é para introduzir, né? Uma é nossa responsabilidade, a outra é a responsabilidade de quem está nos assistindo. Eu não consigo entender porque o árbitro deu amarelo para o Andréas, em um lance a nosso favor, em ataque. O Andréas ganha a bola, o árbitro não viu. Também vão pendurar esse árbitro, ou seja, ele usando essa cobrança de pendurar o outro, porque penduraram o Ramon Abateabel, defendendo o Ramon Abateabel, é inacreditável. A Christy Flau, o BZ, comentou, melhor que favoreceu eles, né? Ale Magno CRF, inclusive tá com o canal Lives do Ale aí, meu amigo Live do Ale, né? Tava com a gente aí no canal 2. Quanta vergonha esse povo passa. É impressionante, cara. No débito, no crédito, vai pagar como isso aí, né? E a gente... Aí o pessoal postando aqui como é que é o nome? Um emoji, né? Aqueles em movimento do jogador do Palmeiras escorregando e o Ramon Abateabel marcando pênalti, né? Pênalti para o Palmeiras. Pois é. Carvalho falando melhor para o Palmeiras, né? O Pizê Wilson mandou aqui. Agora tá explicado porque o Palmeiras não ganhou mais. O Joelson mandou aqui. Só falta pedir. Volta, meu ajuda, Abel. O Lucas Ferreira. Tá com saudades do Ramon Ajuda Abel. O Leonardo Santos. Ele é bom só para o Palmeiras mesmo. E muita gente botando, ó. Desfalque pro Verdão. Pênalti pro Palmeiras. A imagem do Abel, né? Suspender o reforço deles do ano. Claro que iria ficar chateado. Mas, gente, isso é um escárnio, isso é um absurdo. Essa defesa do Abel Ferreira ao Ramon Abateabel é um escândalo. É um verdadeiro escândalo.